contra aquele povo. O povo idolatrado e o povo santo. Quem é povo santo de Deus aqui nesta noite, levanta a tua mão, glorifica o nome dele, porque você é o Israel de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, meus queridos e meus amados irmãos, encalcando neste versículo 17, eu pude, em estudo bíblico diante da presença de Deus, buscar algumas ferramentas que o inimigo de nossas almas usa contra mim e contra você. E sem perda de tempo nesta noite, eu vou lhes transmitir aqui, diante da palavra de Deus, 3 ferramentas, ou 3 armas que Satanás utiliza para tirar você da presença de Deus. 3 ferramentas que ele utiliza para te matar diante do Senhor. Vem comigo agora na Bíblia Sagrada. A primeira ferramenta que eu encontrei buscando aqui diante de Deus é a ferramenta que Satanás usa. Ela é bem conhecida dentro dos irmãos também na igreja. Chama-se ferramenta da inveja. Meus queridos e meus amados irmãos, quando eu falo a palavra inveja, vem, aleluia, muitas vezes na nossa mente, algo nos interromper, algo vem nos incomodar. Mas buscando na Bíblia Sagrada, se você abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, o versículo de número 9 diz assim: bendito seja o nome do Senhor, que os patriarcas venderam José porque tinham inveja dele. E quando eu ouço falar nesse jovem chamado José, eu venho para o livro de Gênesis, a partir do capítulo 37, e vejo que tinha um homem que foi separado por Deus, cujo seu nome era Jacó. Jacó era um homem sonhador. Jacó era um homem que Deus tinha separado para a obra também. Mas outrora um anjo do Senhor chegou para Jacó e disse: olha, Jacó, teu nome a partir de hoje não vai ser mais Jacó. A partir de hoje Deus mandou te dizer: o teu nome é Israel. É por isso que quando você aceita Jesus, você muda de vida. É por isso que quando você aceita Jesus, você tem uma transformação. É porque Deus lá do céu manda o seu anjo até contigo e dizer que agora a nova criatura é na presença de Deus. Você é nova criatura na presença de Deus. E Jacó gerou a 12 filhos. E um dos mais moços se chamava José. José era filho da velhice de Jacó. E Jacó, que se chama Israel por Deus, ele gostava mais de José. Mas ele não gostava de José apenas porque ele queria, não. José tinha coisas que os seus irmãos, os primogênitos, não tinham. José tinha caráter. José tinha respeito pelas coisas do seu pai. José tinha intimidade com seus pais. Enquanto seus irmãos só queriam fazer o que não prestava, José só queria fazer aquilo que era reto na presença do seu pai. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos e meus amados irmãos, então Jacó, gostando mais de José, mandou-lhe fazer uma túnica para lá, colorida, e cada cor tem um significado, mas não é essa a pregação. A pregação é sobre José. José com 17 anos apacentava ovelhas. José com 17 anos fazia coisas que impressionavam o seu pai. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas vezes dentro da igreja nós buscamos, fazemos aquilo que Deus quer, mas tem desgraçado que se diz evangélico, se levanta com a palavra contrária e começa a ter inveja da tua vida, começa a dizer que você não vai conseguir, começa a falar que o teu ministério não vai para frente, começa a dizer que a tua família não vai prosperar. Esta noite está queimado o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, porque aquele que te chamou é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que te chamou nesta noite está nesse lugar para ouvir a tua adoração, para ouvir o teu louvor, ouvir a tua petição, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, Deus eterno. Jacó chegou para os seus filhos, os 11º, e mandou eles para um determinado lugar apacentar as ovelhas. E tendo passado um curto período, Jacó chamou a
José e disse: José, pega aqui estes alimentos, esta comida, vai ser com os teus irmãos, porque já faz tempo que eles estão lá, podem estar com fome. Imagino eu, José, a inocência do seu coração, com o amor do pai e com a obra que o pai lhe tinha me imposto. Foi com aquela comida de encontro aos seus irmãos. Mas para começar, para você entender como aqueles irmãos deles eram tão, aleluia, diferentes de José, porque Jacó mandara eles apacentarem em um determinado lugar. Chega José no lugar, eles não estão. Então vem um homem adiante e diz: eles passaram para o outro lado. E José vai, e José caminha, e José começa, eu não sei se vai cantarolando, se ele vai, aleluia, falando alguma coisa, porque ele vai caminhando com a comida dos seus irmãos. Eu não imagino ele dizendo: meus irmãos estão com fome, tenho que ir ligeiro, tenho que ir depressa. E quando os irmãos de José eram na vista de longe, eles levantam olhos e lá no horizonte, lá vem José. Lá vem José. E quando eles avistam José, meus queridos e meus amados irmãos, aqui eu vou adentrar dentro da primeira ferramenta que Satanás quer destruir a tua vida. A ferramenta da inveja, meus queridos e meus amados irmãos. Então eles tiveram inveja de tudo aquilo que Jacó fazia por José. Mas Jacó dava aquilo a José, é porque ele merecia, é porque ele fazia por onde, é porque ele andava segundo o que o seu pai falava. Tem crente que quer fazer o que quer, tem crente que quer andar por onde quer, tem crente que quer ir até para a festa, mas quer ser abençoado da mesma maneira daquele que dobra o joelho, daquele que jejua, daquele que ora, não pode ser abençoado. Ele só pode ter inveja da tua vida mesmo, meu querido e meu amado irmão. Ele só pode ter inveja, mas não foi só isso. José chega na sua inocência. Aqui estão os irmãos, quando ele chega, eles agarram José. A comida espatifam para um lado. Eles seguram aquele jovem e jogam dentro de uma cova, de uma cisterna. Eu fui estudar na Bíblia Sagrada como que eram as cisternas daquela época. Elas tinham no mínimo 3 metros, eram úmidas, tinham lodo e animais peçonhentos. Imagina você sendo jogado 3 metros de profundidade. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu não sei se nesta noite você está dentro do buraco da aflição. Eu não sei se nesta noite você está dentro do buraco da dificuldade, porque a desgraça de um irmão, ou até mesmo de uma pessoa lá de fora, tem inveja da tua vida, tem inveja daquilo que Deus tem te dado, tem inveja do Espírito que habita dentro de ti, tem inveja da santidade que Deus tem te dado, tem inveja da tua família, tem inveja do teu emprego, tem inveja do teu trabalho, mas Deus nesta noite me manda te dizer que essa inveja não vai pegar na tua fé, na tua vida, porque toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. E se nesta noite você acredita, levanta a tua mão para o céu, adora o nome do Senhor, porque Ele vai confirmar. Rei te cantará, vai Deus eterno, meu Senhor amado. Glória a Deus, aleluia. Só você, Deus, sabe a tua situação dentro dessa igreja aqui. Só você, Deus, sabe como o teu coração está aí. Mas eu te digo nesta noite, o Deus que te salvou está neste lugar. E se você acreditar, Ele vai operar. Aleluia. E, meus amados, essa ferramenta da inveja tem sido apontado para várias pessoas. Você não está isento disso, não é porque você é crente que você não vai ser isento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quem te dá o escape é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Mas continuando mais um pouquinho, eu vou lhe trazer agora a segunda arma, a segunda ferramenta. Se prepara aí, porque Deus nesta noite vai fazer algo maravilhoso neste lugar. Vai orando e pedindo a Deus para fazer isso em nome de Jesus. A segunda ferramenta que Deus me deu dentro da sua palavra é a ferramenta da calúnia. Meu Deus. Jesus. Eu não queria passar por isso, pastor. A calúnia é pesada. Aleluia. Meu Deus.
As pessoas nem sabem a tua vida, apontam e dizem que uma coisa. Vão falar mal de você. Vão dizer que você não presta. Vão dizer para as pessoas lá fora que você faz coisa de errado. Mas Deus nesta noite vai nos fazer navegar na casa da sua palavra, para que você veja que Deus é fiel. Meu querido, essa arma da calúnia, bendito seja o nome do Senhor. Ela é terrível. Ela é terrível na vida de uma pessoa. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus que estão aqui já não passaram por um momento desse? Foi caluniado por uma pessoa que se diz de ser crente, ou por não, meu Deus. Até muitas vezes eu já vi pastores, mulheres de Deus, sair da presença do Senhor porque foi caluniado, ele não suportou. Mas Deus me manda te dizer que se você suportar na sua presença, vem calúnia, vem decepção, vem tristeza, vem angústia, vem, para a tua vitória ser maior na frente, se você está sendo caluniado hoje, amanhã a vitória vem dobro. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas que utilizam essa arma chamada calúnia, essas pessoas são vazias, elas não têm coração, não têm sentimento de ferir a vida de uma pessoa com palavras. Mas Deus nesta noite é Deus de restauração, é Deus de vivificação em minha e em tua vida. E na mesma história de José, meus queridos e meus amados irmãos, nós encontramos essa ferramenta também. Eu parei enquanto José foi jogado em uma cova. Os seus irmãos planejaram matar a sua vida. Mas um disse, não matemos o nosso próprio sangue. E iam passando pessoas para o Egito que compravam e vendiam objetos. E eles disseram, então somente vendemos José, porque temos inveja da vida dele. E eles vendendo José, José vai para o Egito como escravo. Um homem inocente, um jovem, aleluia, sem ter feito nada de errado. Foi vendido e foi para o Egito obrigado. Bendito seja Deus. Quando chega no Egito, ele é tratado como escravo. Ele é tratado como uma pessoa que não tinha valor, que não tinha integridade. Outrora o seu pai lhe respeitava, o seu pai lhe tratava e lhe dava de melhor. Agora ele estava comendo do pior, estava bebendo do pior, numa situação terrível. Mas, meus queridos e meus amados irmãos, a história nos diz que um homem, chefe do exército do rei de Faraó, de Egito, comprou José. O nome desse homem se chama Potifar. Só para me continuar um pouquinho mais na frente, a história, se não o tempo não dá, nos diz da Bíblia Sagrada que em um determinado dia José estava na casa do seu senhor e a mulher do Potifar se engraçou para com José. Louvado seja Deus. E pelo incrível que pareça, aquela mulher foi tentar o pudor de José. Imagina você, meus queridos e meus amados irmãos, em tanto sofrimento, em tanta prova, ele já poderia ter jogado Deus para cima e ter se desviado. E ele vindo aquela situação, sabendo que poderia fazer escondido de Potifar, mas do Deus que ele serve, do Deus do seu pai, de Abraão, de Isaac e de Jacó, nada ele pode fazer escondido. Há pessoas que se enganam, há pessoas que pensam que pode fazer algo escondido de Deus. Deus, ele vai te ver aqui, ali. Se você apenas ir para dentro de um peixe, no profundo mar, ele está te vendo. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode estar vindo de uma caverna com depressão, como estava Elias. Ele está te vendo. Ele chega e diz assim para ti: que fazes tu nessa caverna? Sai daí para fazer a minha obra. E José, um crente firme, um crente fiel, temente de Deus, ele correu daquela mulher. Só que quando ele correu, a sua blusa, a sua túnica ficou nas mãos dela. Imagino eu, José, correndo, pé para quem não pega, correu, se trancou lá no porão e disse: ufa, estou salvo. Não fiz nada com a esposa do meu mestre. Imagino José dizendo assim: quando o Potifar chegar, vou falar para ele o que aconteceu, ele vai entender, vai ficar tudo bem. E ele ficou trancado.
Ele ficou lá no quarto. Imagina quando Potifar bate, toca. Abre, José, sou eu, Potifar. Imagina ele pensando, agora eu vou me esclarecer para o meu Senhor. Quando José abre a porta, não dá tempo nem de abrir a boca. Imagina o Potifar descendo a mão na sua cara. E José me se perguntando o que foi que eu fiz. O que foi que esse homem fez? Ele fugiu da presença de uma pecadora. Ele está pagando por uma coisa que ele não fez. Ele foi caluniado pela mulher de Potifar. Ele foi caluniado por aquela mulher. Porque o inimigo de nossas almas quer te tirar da presença de Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, nesta noite eu digo em alta voz aqui para você que Deus manda me dizer aqui neste lugar que há pessoas que por outrora se questionam e pensam em sair da presença de Deus por besteira, aleluia, por muitas coisas que você nem fez, mas Deus manda te dizer aqui neste lugar, continua na sua presença, porque Ele vai te exaltar, Ele vai te ajudar, aleluia. Deus esta noite me mostra uma mulher chorando. De joelho na sua presença. Ele manda dizer, aleluia, que as tuas lágrimas estão sendo colhidas pelo anjo. Deus, Ele está colhendo as tuas lágrimas. Este momento de caluniação que você está passando vai acabar. Este momento que Satanás está, aleluia, entrando, tentando tirar a tua paz, a paz do teu casamento, a paz da tua família, do teu trabalho, vai acabar. Então levanta a tua mão e adora a Deus. Os queridos e meus amados irmãos, não é fácil, mas Deus te segura na sua presença. Vamos continuar em nome de Jesus. Então aquele jovem José fez tudo aquilo, apanhou por não ter feito nada, foi preso, mas pelo incrível que pareça, o Deus que criou os céus e a terra, Ele é fiel. Eu quero que você agora pegue no ombro da irmã, do irmão que está do teu lado. Aleluia. Olhe dentro do olho dele, ou do olho dela, e diga assim: meu querido, minha querida, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus, Ele é fiel. Ele não vai te abandonar. Ele não vai deixar Satanás te estragar. Ele não vai deixar você afundar, porque Ele te sustenta com a sua destra. Quantos acreditam nisso nessa noite? Agora o nome dele aí, confirma na tua adoração. Deus quer ver tua adoração nessa noite. Eu estou pedindo nesses últimos dias, pastor, para Deus levantar mais uma geração de crentes que orem mais, que preguem mais, que estejam evangelizando aí nesse mundo afora, porque as pessoas estão morrendo. Então, essa noite me manda te dizer que é Ele que te escolheu, não foi o homem. Foi Ele que te escolheu. Não adianta fugir. Deus vai te trazer para a presença. Meu querido, minha querida, Deus nesta noite vai selar na tua vida que algo maravilhoso. Eu vejo que nos últimos dias as pessoas não pregam mais Jesus. Não estão pregando mais o valor do Espírito. Mas eu tenho descido e pedido, Pai, derrama nos últimos dias do teu Espírito, como diz a tua palavra. E se nessa noite você não for batizado com o Espírito Santo, glorifica o nome dele, glorifica o nome do Senhor, porque ele me prova. E na tua palavra diz que aquele que buscar, ele vai entregar nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba poder nesta noite para suportar a tua aflição. Esta noite é noite de revelação, é noite de restauração. Você não vem aqui por acaso, você não vem porque aqui o Espírito Santo te trouxe aqui, bendito seja Deus. Assim como Ele me conduziu neste lugar, Deus também te conduziu pelo seu Espírito neste lugar, bendito seja o nome do Senhor.
Não vai dar tempo de terminar a terceira ferramenta, mas eu vou só continuar um pouquinho a segunda. Bendito seja Deus. Meus queridos e meus amados irmãos, assim eu digo, continuo nesta força, porque José não se desviou, José não saiu da presença de Deus, e sendo José ainda passou tempo, ainda preso, foi humilhado. Bendito seja Deus, até que um dia Deus disse: chegou o tempo do sofrimento. O tempo do sofrimento acabou. O tempo da angústia vai ter que ficar para trás. O tempo da prova tem que passar. Não adianta viver prova e não ser aprovado. Qual é o Deus que você está servindo? O meu Deus prova para aprovar. E se você não foi aprovado ainda, Deus vai te aprovar nesta terra. Bendito seja o nome do Senhor. E aquele jovem que foi perseguido por inveja dos seus irmãos, foi caluniado pela esposa de Potifar. Agora Faraó tem um sonho simples. Olha para o irmão e para a irmã que está do teu lado. Pode olhar e dizer assim para ela: o jeito de trabalhar é diferente do meu. O jeito de Deus operar na minha, na tua vida, é diferente do seu querer. Deus, Ele pode até fazer conforme a tua vontade, mas Ele vai fazer do jeito que Ele quer, porque Ele sabe o que é o melhor para a tua vida. Se você crê nisso, glorifica o nome do Senhor. E para terminar, meus amados, então José foi tirado do cativeiro, foi tirado da prisão, para, aleluia, interpretar um sonho que todos os magos